Fala pessoal, beleza? Então, por esses dias eu vi uma reportagem no Instagram a respeito de um carro que custa 50 milhões. E, e aí, enfim, vieram várias especulações, várias coisas, pessoas falando que agora é o carro mais caro do Brasil e o segundo mais caro custa 40 milhões. Algumas pessoas falaram que esse de 40 milhões também pertence ao mesmo dono, enfim. E aí eu fiz um comentário, né, uma pergunta nessa postagem e o que eu achava que ia ser apenas uma pergunta reflexiva virou um experimento social. Após a vinheta eu vou contar para vocês. Vamos lá. E o carro é esse daqui, ó. É um Chiron, né? Deixa eu ver aqui o nome dele direitinho para poder falar com vocês. É um Bugatti Chiron e ele se tornou o carro mais caro do Brasil, né? E o outro é o LaFerrari. E aí, a minha pergunta foi a seguinte: por que uma pessoa compraria um carro de 40, 50 milhões? Minha pergunta é simples, né? E o que eu achava que ia ser simples e muito simples se tornou um experimento social. Por quê? Porque até onde eu vi foi a pergunta e a postagem aqui, né, mais comentada até então. Tiveram 68 respostas, né, a mais votada, mais comentada depois da minha, até onde eu vi, teve 50 comentários, então a minha teve 68. Só que, né, pessoas que curtiram aí a minha pergunta e tudo mais, corresponde a aproximadamente 0,05% da quantidade de curtidas no post principal. E eu vou ler para vocês algumas dessas postagens aqui, dessas respostas que eles me deram, e algumas bem engraçadas, algumas bem sérias, bem legais, as pessoas levaram bem a sério, mas algumas assim, tipo, para poder mostrar o quanto que as pessoas no Brasil elas se importam, né, com a questão financeira, com o gasto do dinheiro, com a questão relacionada à descentralização, né, do dinheiro, o que se faz com o dinheiro, enfim. A ideia era essa, né, fazer esse tipo de reflexão. Mas enfim, muitas respostas foi assim: dinheiro é feito para isso mesmo, para gastar. Ponto. Então, né? O outro já respondeu assim, outra pessoa: ah, é porque a pessoa tem dinheiro. Ponto, por isso que ela compra, né? Enfim, a pergunta não era essa? Por que uma pessoa compraria um carro de 40, 50 milhões? Porque ela tem dinheiro. Ponto. Porque ela... Vamos lá. Porque ela é o tipo de pessoa que não faz esse tipo de comentário. Esse aqui é legal. A outra aqui porque ele tem, porque ele quer, por questão de status, porque ele tem dinheiro para isso, enfim. Então, muitos comentários geraram, né, desses 68, né, comentários, 68 respostas, muitas geraram em cima disso. E aí, mais algumas me chamaram a atenção, né? Uma que me chamou muito a atenção foi essa daqui, ó. Olha, muito provavelmente colocou aqui, ó, patrimônio. Muitos gastam, né? Gostam, desculpa, de guardar no banco e outros de investir. E outra, ele, né, pagou 50 milhões nesse carro. Daqui a uns 40, 50 anos, né, esse carro pode chegar a valer até 100, até 400 milhões. Então, né, relacionado ao valor atual, projetado aí para daqui a 50 anos. Então, dinheiro, né, é feito para investir, porque esse papo de banco, né, de ganhar dinheiro, a juros, é conversa para boi dormir. Então, uma resposta bem sensata. Tem uma outra pessoa também teve uma resposta, né, assemelhada a essa, e alguém virou e falou assim: até agora só uma pessoa de fato respondeu, né, teve a resposta certa, que é o investimento. E de fato, né, uma das questões era justamente essa, fazer com que as pessoas refletissem sobre esse processo, né? Então, enquanto uma pessoa, digamos que seja a mesma pessoa que pagou os 50 milhões e os 40 milhões, os dois são donos, né, do mesmo carro, digamos que ela investiu 90 milhões nesses carros, e há tanta descentralização, vamos dizer assim,
tanta discrepância e distância entre aqueles que são muito ricos e muito pobres passando necessidade, que 40 milhões, 50 milhões, 90 milhões poderia fazer diferença na vida de muitas pessoas. Então, uma primeira reflexão foi essa. Mas também a contrapartida da questão do investimento, né? Então, aí até uma pessoa complementou, né? Rico só é rico porque sabe ganhar. Pobre só é pobre porque sabe perder. Além da exclusividade, é uma obra-prima, né? Um carro que ele já valorizando esse carro, né? Aí teve várias outras respostas, enfim. Teve algumas respostas meio nada a ver, relacionadas à ostentação, né? Fazendo algumas conotações à pessoa que ela precisa mostrar, né, o carro porque não tem alguns dotes físicos particulares que possam ser mostrados, enfim. Aí foi falando, né? Uma pessoa voltou a pergunta, né? Mas para que serve dinheiro? Para se não, né, gastar, obviamente, né? E aí, às vezes, né, não representa nem 1% ou 0,5% do patrimônio desse cara, né? Então, gastar 40 milhões, 50 milhões, 90 milhões não significa absolutamente nada. Eles colocaram a maioria, só uma pessoa colocou mulher, sexo feminino, aqui, uma possível compradora, mas a maioria, esmagadora maioria, fez a conotação a ser um homem a ter adquirido, né? Esses carros. E eu estou tentando achar aqui para finalizar o vídeo, para não ficar tão longo, né? Uma pessoa que fez um comentário muito bacana, né? Aí um colocou aqui: pelo mesmo motivo que você compraria, se você pudesse, para poder andar no carro. Aí o outro falou dos rendimentos e tudo aí, né? Aí o outro: porque ele tem dinheiro para gastar, mas não é óbvio? É um outro comentário interessante. Esse daqui já foi legal. O primeiro hater, né, que respondeu: ao contrário de você, ela, ele colocou, né, tem dinheiro, simplesmente assim, né? Responde sua pergunta idiota. Achei interessante essa daqui também. E aí vem as pessoas são ricas, gastam dinheiro, né, para fazer as suas loucuras e tudo mais. Na realidade, mais uma vez, eu queria que fosse uma pergunta retórica para que as pessoas refletissem sobre o gasto, né, e essa discrepância aí dos custos, essa diferença, né, que nós temos aí no nosso país, mas gerou uma possibilidade de um trabalho e um estudo social, né, interessante. Então, gostaria de agradecer vocês pelo vídeo de hoje. Fica aí, né? Ficou a imagem do Bugatti Chiron para vocês aí ao longo da transmissão. E até o próximo vídeo. Um abraço.